Olá, aqui é a Helena do Você Tem Poder e criadora do e-book O Poder de Fazer Dinheiro. Tudo bem com você? Hoje nesse vídeo eu quero contar para você um pouco da minha história, para você entender por que eu fiz o e-book O Poder de Fazer Dinheiro. Bom, eu venho de uma família pobre, eu tive uma criação bem limitada financeiramente. E nem de longe eu sabia ou podia imaginar que esse tipo de criação fosse bloquear os meus ganhos financeiros agora na vida adulta. Então, há uns 7 anos atrás, eu fui apresentada para o livro O Segredo, né, o livro sobre a lei de atração da Rhonda Byrne. Esse livro chegou nas minhas mãos, eu estava num momento financeiro muito ruim, eu estava desempregada, uma série de coisas financeiras não acontecendo, e uma amiga me falou: você conhece esse livro, né? Você que gosta dessas coisas, né? De pensamento, de desenvolvimento pessoal, lê que você vai gostar. Então eu li o livro, devorei o livro, e ele veio de encontro a todas as coisas que eu já acreditava. Eu sempre acreditei que eu poderia realmente atrair o que eu queria para minha vida com o meu pensamento. E passou um tempo, eu arrumei emprego novamente, voltei a trabalhar, e eu tinha percebido já há um tempo atrás que a minha vida ela era muito rotineira, né? Eu trabalhava, ganhava aquele meu dinheiro fixo todo mês, e eu comecei a perceber que esse dinheiro estava dando exatamente para pagar as contas. Eu não conseguia poupar, eu não conseguia um dinheiro a mais para eu poder fazer um passeio ou para eu poder comprar alguma coisa que eu gostaria. Eu sempre ganhava o valor exato para poder pagar as minhas contas do mês. E eu comecei a procurar literaturas, fiz vários cursos de desenvolvimento pessoal, de energia, inclusive cursos voltados especificamente para a prosperidade financeira. E eu percebia que mesmo fazendo esses cursos, a parte material não se realizava. Eu não conseguia materializar o dinheiro na minha vida. E isso começou a me intrigar. Eu falei, poxa, como pode, né? Eu fazendo os cursos, o pensamento positivo, cheguei a fazer uns cursos de reprogramação mental voltados para a prosperidade financeira, e simplesmente não acontecia nada. Eu ficava até um pouco nervosa, porque em alguns momentos, quando você tem os seus reveses da vida, você acaba descambando mesmo os seus pensamentos, você acaba ficando desanimada, e isso atrapalha a energia completamente, e eu não conseguia os resultados materiais que eu precisava. E comecei a buscar novamente para tentar entender. Eu pensava, tem alguma coisa ainda bloqueada, travada, que esses cursos não estão conseguindo desbloquear e atingir. Por isso que eu não estou conseguindo o resultado material que eu preciso. E foi nas minhas buscas aí pela internet, pelo Google, pelo YouTube, que eu conheci o André Lima, que é um practitioner de EFT, e foi justamente um convite que ele estava fazendo para as pessoas no blog dele para um webinário que ele ia fazer naquela semana, onde eu encontrei o anúncio dele. Eu me inscrevi no webinário, eu não conhecia a técnica, a prática, né, dessa terapia. Eu já sou formada, já era formada em Reiki, né? Sempre me auto-aplicava Reiki nas pessoas, mas eu não conhecia a EFT. E nesse dia do webinário do André, eu entendi o porquê que mesmo fazendo tudo certo, com os pensamentos positivos, com tudo que eu estava fazendo, eu não conseguia os resultados materiais. Porque eu ainda estava bloqueada. O que eu estava fazendo, na verdade? Eu estava colocando novas informações num lugar que não tinha espaço. A mesma coisa que a gente querer colocar um programa novo num computador que já está cheio.
né? Ele não vai rodar, vai travar e não vai dar certo. É a mesma coisa que a gente pensar um positivo, tendo a mente toda bloqueada com crenças limitantes, com sentimentos negativos, com pensamentos de desânimo, não adianta nada. Você dá uma empanada em tudo aquilo e não consegue um resultado efetivo. E comecei a me auto-aplicar EFT. No ano passado, inclusive, eu tive uns problemas de saúde, um desequilíbrio na minha saúde muito grande, que eu curei também com a EFT, que eram problemas de cunho totalmente emocional. E eu percebi que conforme eu fui aplicando a EFT, eu comecei a notar que o mundo ao meu redor, a minha percepção do mundo ao meu redor começou a mudar. Além de eu perceber, lógico, uma mudança física em mim, na parte de saúde, eu comecei a mudar minha alimentação espontaneamente, uma coisa que eu tinha muita dificuldade, né, de me cuidar mais nessa parte. E eu percebi que eu comecei a ter uma mentalidade diferente relativa a dinheiro. Eu trouxe crenças limitantes da minha infância, da minha adolescência, muito fortes. Eu também adquiri algumas crenças na minha vida adulta por experiências, né, de negócios que não deram certo. E tudo isso eu falo no e-book, né? Tudo que a gente traz da infância são as nossas crenças transmitidas. E todas as experiências ruins que nós temos na vida adulta, que levam a gente a pensar mal do dinheiro ou das pessoas que têm dinheiro, são as nossas crenças adquiridas. Então eu tinha um conjunto de crenças transmitidas e crenças adquiridas, que simplesmente me bloqueavam completamente na parte financeira. Eu não conseguia nem pensar em ganhar valores elevados. E quem abriu a minha mente para isso, que me explicou o que estava acontecendo, foi o webinário sobre EFT. Eu comecei a aplicar, eu fiz o plano de 30 dias que o André propôs no webinário. Ele falou assim: olha, vocês sentem, vocês peguem um caderno, um papel e vocês anotem todos os sentimentos ruins que vocês têm, que vocês gostariam de trabalhar. E faça isso, escolha um sentimento diário e trabalhe esse sentimento com a EFT, que se vocês fizerem isso seguidamente durante 30 dias, vocês vão ver o quanto de coisas que vocês vão conseguir eliminar e resolver na vida de vocês. E eu fiz isso. Eu percebi que durante o processo de prática do EFT, novas coisas foram aparecendo, coisas que eu achava que já estavam completamente resolvidas, e aí eu percebi que não, que elas ainda não estavam resolvidas. E aí eu fui tratando, eu me auto-aplico EFT até hoje, diariamente. É uma forma que eu tenho de me equilibrar. Passei novamente por um momento financeiro muito ruim. E o que eu quero deixar para você de mensagem? Por que eu fiz esse e-book? Tudo que está lá dentro do Poder de Fazer Dinheiro, eu apliquei para mim. São coisas que eu fiz comigo. Eu fui a minha própria cobaia. E tudo que está lá dentro ajudou a abrir a minha mente para a prosperidade financeira. Por que a prosperidade financeira? Por que eu foco muito nisso? Porque os sentimentos que a gente tem quando a gente não tem dinheiro, quando a gente não consegue fazer as coisas que a gente gostaria, que às vezes a gente não tem dinheiro nem para coisas básicas, né? Alimentação, vestuário, é um sentimento muito ruim, né? A gente fica frustrado, a gente cria uma impotência, porque você olha e você fala: nossa, eu não consigo fazer dinheiro para pagar minhas contas, eu não estou conseguindo
custear as minhas contas. E isso é muito frustrante, é um sentimento que quando ele se acumula, ele leva a pessoa à depressão. A pessoa fica deprimida, desanimada e acaba realmente fechando todas as portas. Então, dentro do e-book eu conto as principais crenças limitantes que todas as pessoas têm e elas nem sabem que elas têm. E eu ensino a medir o seu termômetro financeiro, que é aquela capacidade que você tem de gostar do dinheiro ou de atrair o dinheiro para você. Nós temos uma série de perguntas que a gente faz e tem como saber a quantas anda o seu termômetro financeiro. E eu ensino a técnica da EFT voltada para a prosperidade financeira especificamente. Lá dentro do e-book eu também coloquei 2 bônus, são 2 presentes que você não vai achar em lugar nenhum, porque eu criei eles especialmente para o e-book. O primeiro bônus é um conjunto de frases para EFT voltadas para a prosperidade financeira. Para quem não conhece EFT ou nunca ouviu falar, as pessoas que se auto-aplicam a EFT, às vezes elas estão tão bloqueadas que elas não conseguem nem formular as frases que a gente usa na terapia energética. Então eu fiz vários conjuntos dessas frases e coloquei no encarte especial do e-book para você poder seguir por ali. Conforme você vai se aplicando, você vai vendo que as suas crenças vão diminuindo, seus sentimentos negativos vão diminuindo, você acabará conseguindo fazer as suas próprias frases. Ou então misturar essas frases que eu tô colocando de bônus no e-book e criar as suas novas frases, novos conjuntos de frases. E o segundo bônus, o segundo presente que eu coloquei nesse e-book, inédito também, porque foi um exercício que eu criei a partir de 2 cursos que eu fiz de prosperidade e de reprogramação mental. O que eu fiz? Eu juntei um curso que eu fiz de prosperidade com a técnica da EFT. Então, é um curso de reprogramação mental de 30 dias voltado para a prosperidade financeira. Lá você vai ter uma frase de reprogramação para cada dia, de 1 a 30, e você tem que fazer essas frases diariamente, aplicando a EFT. Então, o que isso vai fazer com você? Ele vai reforçar dentro da sua mente os pensamentos de prosperidade e ainda, conforme você vai aplicando junto com a EFT, ele vai ajudando a eliminar ainda mais os resquícios das crenças limitantes ou dos seus pensamentos negativos ou daquela energia que ainda não está pronta para produzir dinheiro. A última coisa que eu quero comentar com você, que algumas pessoas me perguntaram: Helena, por que o poder de fazer dinheiro e não de ganhar dinheiro? É a primeira coisa que nós temos que mudar na nossa forma de pensar e lidar com o dinheiro. Nós não ganhamos dinheiro, ninguém ganha dinheiro. Porque ganhar implica uma situação passiva. Se você ganha alguma coisa, você não faz nada para isso. Seria o caso de alguém chegar e ir na sua casa com um pacote de dinheiro e dar ele na sua mão sem você ter que fazer nada em troca. E isso a gente sabe que não existe. Nos Estados Unidos, eles usam a expressão fazer dinheiro, que é a capacidade que você tem de gerar o recurso que você precisa para se manter. E eu adotei isso, porque além de ser mais correto, você faz dinheiro, né? Você troca um conhecimento, um trabalho braçal, um serviço por um valor monetário. Na verdade, é isso que nós fazemos. Fazer dinheiro implica uma ação
uma coisa ativa. Você tem que agir para poder fazer dinheiro. E é por isso que eu usei esse nome no e-book, o poder de fazer dinheiro. Se você aplicar certinho todas as dicas, todas as coisas que estão lá dentro do e-book, você vai ver que no final dos 30 dias, se você fizer a reprogramação mental, você vai começar a olhar e perceber as oportunidades de fazer dinheiro que vão aparecer na sua vida. Às vezes elas já estão até aí com você e você não percebe porque está bloqueado pelas crenças limitantes, você está desanimado por causa da sua situação financeira atual e você nem consegue perceber que as oportunidades estão aí em volta de você. Eu tive uma mudança muito grande na minha mentalidade financeira. Eu era uma pessoa que eu realmente tinha muitas limitações e eu acabei descobrindo por que eu sempre só ganhei o que eu precisava, porque a minha vida inteira eu pensava, puxa, eu preciso ganhar o dinheiro para pagar as minhas contas. E foi isso que eu recebi, de acordo com a lei da atração, a lei de ação-reação. A gente recebe o que a gente dá. Que pensamento eu tinha? Qual era o meu pensamento dominante? Eu preciso de dinheiro para pagar as minhas contas. E era exatamente o que eu consegui. O dinheiro para pagar as contas. Hoje eu sou uma pessoa muito mais aberta. Eu consigo falar de ganhos financeiros abertamente com as pessoas. Eu tinha também algumas crenças religiosas, que no e-book também eu falo sobre as crenças religiosas, e eu consegui eliminar todas as minhas crenças. Por isso que eu escrevi esse e-book, por isso que eu quis colocar essa informação a favor do maior número de pessoas possível. Se você se interessou pelo e-book, o poder de fazer dinheiro, você pode clicar aqui embaixo no botão e você vai ser direcionado para a página onde ele está lá, todo explicadinho. Você vai poder ler uma parte de 2 capítulos importantes que eu coloquei lá na página. E aí você vai perceber que é uma coisa que realmente funciona, que dá certo, funcionou comigo, já tenho outras pessoas que estão experimentando. Então eu gostaria de deixar esse recado para você. Se dê essa chance de conhecer o meu trabalho, de conhecer esse e-book, de conhecer a terapia energética EFT. Ela é indolor, ela é auto-aplicável, você pode aplicar ela em qualquer lugar que você tiver. 5 minutos por dia já são completamente suficientes e é uma coisa que realmente dá resultado. Se você tem vontade de ter uma vida próspera, se você tem vontade de ser uma pessoa com uma vida financeira mais abundante, eu convido você a conhecer o e-book O Poder de Fazer Dinheiro. Ele vai ajudar você como ele me ajudou. Espero que você esteja bem, que você tenha um ótimo dia e que tenha muita luz e muita paz na sua vida. Muito obrigada. E lembre-se sempre, você tem poder.